E no episódio de hoje nós temos a nossa convidada especial, Lailma Maia. Seja bem-vinda, Lailma. Obrigada. Empresária, mãe de 3 filhos, ela é especialista em relações humanas. Gente, essa mulher tem muita coisa interessante para nos apresentar. Então fique de olho, porque está só começando. Iremos conhecê-la um pouco mais, as suas dificuldades, o seu sucesso, como evitar o desgaste com as pessoas, né? E fazer a equipe crescer um pouco mais. Seja bem-vinda, Lailma, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de te presentear com um dos nossos perfumes, a Macapariz. Obrigada. É um dos nossos patrocinadores do nosso podcast. Obrigada. E você também, ouvinte, você vai também ter sorteio. Vamos ter sorteio para vocês, tá? Então fique ligado, já já daremos as regras. E as regras para o nosso sorteio são as seguintes. Você vai seguir todas as nossas redes sociais aqui, compartilhar esse pôster e marcar as 3 amigas divas poderosas que você tem aí. E teremos também um sorteio surpresa que a Lailma vai nos oferecer e no final do podcast vocês vão saber. E você não pode ficar de fora, participe conosco até o final. E o nosso encontro foi bem interessante, né? Eu sempre falo que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. A gente se encontrou num ônibus indo para São Paulo. Eu ia para um evento de mulheres e a Lailma também ia para um outro evento feminino. Então a gente se encontrou no ônibus, começamos a conversar e nos conhecemos. Então eu gostaria que você falasse um pouco mais de você, da sua trajetória para o nosso público. Sim. Assim, nada acontece por acaso. Às vezes a gente imagina assim, uma viagem, vai dar certo, não vai? De última hora eu resolvi ir para aquele evento e tinha um motivo, né? Unir propósitos. Então eu tenho mais de 15 anos de experiência com desenvolvimento humano. Me formei em pedagogia empresarial e de lá para cá me tornei uma especialista em relações humanas, porque eu me apaixonei pelas pessoas. E foi isso que eu descobri lá no RH. E Deus me conduziu por esse caminho e há pouco mais de 2 anos eu dei uma clareada, né? Eu trouxe um foco exclusivo na atuação para mulheres. Isso por causa da minha trajetória de vida. Eu venho de uma migração que aconteceu na minha carreira e aconteceu na minha vida pessoal também. Então, eu tenho 3 filhos, né? Eu sou casada há 17 anos, tive burnout, tive um processo depressivo e nisso tudo a minha carreira estava ali se apropriando do que deveria ser, né? O que deveria ser? Uma habilidade que Deus me entregou e que não estava sendo totalmente utilizada. Eu tinha uma potência, mas eu não estava tendo a clareza de como fazer essa potência acontecer. E depois dessa clareza, eu comecei a trabalhar com mulheres, né? E as coisas foram acontecendo, as pessoas foram se conectando. E você que está aí nos assistindo, talvez você esteja olhando para a sua vida e vendo uma estagnação. Só que essa estagnação nem sempre é responsabilidade unicamente sua, da sua carreira, da sua profissão, da empresa que você trabalha ou do produto que você esteja comercializando. Talvez falta só você identificar onde está a sua potência. E quando você entende isso, as coisas vão acontecer. Você em algum momento da sua carreira, na sua trajetória, você já se sentiu desvalorizada? Já se sentiu constrangida em espaços onde é seu por direito e a gente sente-se desvalorizada? Bem, nós temos aí um assunto um pouco polêmico. Primeiro porque, sim, já me senti assim. A minha trajetória se iniciou no mundo corporativo, então eu trabalhei como seletista, né, em uma empresa, eu era gestora e a maior parte dos gestores de cargos mais elevados eram homens. Eram pouquíssimas mulheres que tinham cargo de gerência média alta. E era um sonho, porque era um plano de carreira, um crescimento profissional que passava por esses cargos, por esse crescimento de carreira, promoção de cargos. E poucas mulheres tinham essa função. Só que mais do que isso,
eu tinha uma sensação que eu era um passarinho preso na gaiola. Eu até usei essa expressão na época, antes de fazer a minha primeira transição de carreira. E outras mulheres que assumiam esse cargo, as poucas que tinham, elas não tinham uma família estruturada, perdiam seus casamentos ou se tornavam muito masculinas. Talvez essa seja a melhor expressão para o momento. Sim. Então isso gerou uma série de conflitos, porque eu observava aquilo e eu queria crescer na minha carreira, mas ao mesmo tempo eu não queria abrir mão da minha família. Então foi um conflito. O que fazer? Para ser promovida, para ter um cargo nacional ou um cargo mais alto, eu preciso me tornar mais... Um machão? Não, né? E não era a minha essência. Ou, será que meu casamento não vai dar certo? Vou ter que me divorciar, os meus filhos vão ter que passar dias longe, sendo criados pela escola ou por babá, para eu conseguir ter a minha carreira dos sonhos? Então, nessa primeira transição, eu resolvi abrir mão dessa carreira. Como na sua trajetória pessoal influenciou as decisões que você tomou na sua carreira? Então, nesse período desses conflitos, eu me deparei em não ter vontade mais de ir para o trabalho. Então, no domingo, eu já ficava com aquela ânsia, porque eu não queria o clima, eu não tinha motivação, embora sempre fui uma pessoa que ama trabalhar. Então, sempre tive ansiedade pela reunião, pela negociação, pelo processo do trabalho durante a semana. E aí chegou um momento que eu não queria mais levantar da cama. E descobri que eu estava com um processo depressivo. E com o tratamento, comecei a tomar o medicamento ansiolítico, fazer a terapia e conheci o coaching nessa época. E curioso, porque eu tinha acabado de ser mãe pela primeira vez. Então era para esse processo estar completamente inverso. Mas eu alcancei o cargo, eu tinha uma vida financeira relativamente estabilizada, estava com filho, a família estruturada, tudo nos conformes, só que a minha vida emocional não estava nos conformes, eu não entendia o que estava acontecendo. Então foi nesse contexto que eu falei assim, não é isso que eu quero para minha vida, eu preciso mudar. E tomei uma decisão drástica de mudar completamente tudo. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou com relação à sua carreira pessoal e a profissional juntas? Sim, então estava fazendo um processo de terapia, conheci o coaching primeiro porque eu contratei uma profissional para me ajudar em um plano de ação, porque o desconforto era muito grande. E nesse processo de coaching, eu resolvi estudar coaching. Foi a minha primeira formação. Hoje eu sou Master Coach. Então, essa primeira formação já me trouxe uma estrutura para entender quais as raízes, o porquê que eu estava vivendo aquela realidade emocional, sendo que aos olhos humanos tudo estava correndo bem, tudo estava bem, mas aqui dentro eu não estava. Então, decidi nesse plano de ação, nesse processo de coaching, eu decidi que a melhor alternativa para o momento era empreender. E já tinha um contrato fechado, já tinha um projeto todo estruturado, então fiz uma negociação com a empresa e me desliguei da empresa e já saí da empresa com um contrato assinado, um contrato que era de 10 meses. Então era o melhor dos cenários. Um bom cliente, projeto engatilhado, entrega funcionando, a receita entrando, deu tudo certo. Movimentou, né? Até o contrato acabar. E depois que o contrato acabou, como ficou? Continuou aquela vida boa ou teve mais desafios? Pois é, Marlene. E aí o contrato acabou, era um grande contrato e os outros clientes não supriam a demanda, a renda que aquele cliente tinha. Então, aí eu descobri o que é empreender, porque parece flores, né? A gente observa às vezes grandes profissionais, influenciadores digitais que parecem que estão ali com tudo dominado, maravilha, são né? Seguidores, é muito dinheiro e tudo, só que não é tão simples assim. É possível? Sim, é possível.
Só que não é sorte como a maioria das pessoas acha, que olha às vezes para alguém que você vê aí na tela do seu celular e fala, não, fulano teve sorte, ele tem dinheiro. Só que só ele sabe o que ele precisou construir, caminhar para chegar lá. Então eu vivi essa realidade quando o contrato acabou. Então começaram os problemas financeiros da empresa, caixa foi ficando no vermelho, a sociedade não era mais a mesma, o relacionamento não era mais o mesmo, até que houve uma ruptura dessa sociedade. Só que não parou aí, porque lembra que eu falei que eu estava num processo depressivo, ainda fazendo tratamento, ainda tentando me conhecer, entender o que estava acontecendo? Eu tinha raízes muito profundas de escassez, de dor emocional. O meu pai, ele sempre foi, até hoje ele é alcoólatra ainda, não conseguiu ainda se curar ou se livrar desse problema. Então eu tive essa raiz que me acompanhou e o que eu queria era fugir da minha dor, então eu queria viver a realização profissional porque eu queria apagar o meu passado. Eu queria falar, eu tenho sucesso, né? Não é essa vida que eu quero viver. Mas essas dores me levaram para grandes perdas, porque ali eu fiquei travada. E nesse ficar travada, o meu negócio também não desenvolveu. Então houve uma ruptura de sociedade, mas em seguida eu perdi carros, o meu esposo teve um problema de síndrome do pânico, ficou afastado, né, pelo INSS, a renda baixou, aí nós perdemos casa, perdemos reserva financeira e foi exatamente assim. Não vou dizer bem no fundo do poço não, foi exatamente assim, na perda que eu me redescobri. Às vezes a gente precisa chegar até lá embaixo para poder se redescobrir, né? Se reinventar. Sim. Conhecendo um pouco mais dessa sua história, né? A gente vê quantas lutas, quantas batalhas. E hoje eu te pergunto, qual a dica que você dá para a pessoa que está nos assistindo aí sair de situações parecidas com essa nesse momento? Sim. Olha, eu acredito que nada acontece por acaso. Nós iniciamos aqui falando que uma viagem, né, de ônibus de Brasília para São Paulo e houve uma conexão, uma união de propósitos. Nada acontece por acaso. Grandes batalhas também revelam grandes vitórias. Só que existe um problema. A maioria das pessoas desiste. Desiste por quê? Porque nós temos uma vida inteira. Mas quantas vezes nós julgamos uma vida inteira por causa de um momento, por causa de uma situação? Então, olhar para essa situação e falar assim, eu fracassei, minha vida agora não tem mais sentido, seria muito egoísmo. Por quê? Porque existe uma história inteira que já aconteceu e existe um futuro inteiro pela frente que ainda não foi construído. Verdade. Então, se você está aí assistindo aqui o nosso bate-papo, o nosso podcast, está vivendo uma situação desafiadora, sim, de perdas, de prejuízos, talvez até de injustiças. Mas não julgue a sua vida inteira por causa desse momento, porque a vida é assim, situações que vão e vêm, pensamentos que vão e vêm, momentos de altos e baixos, e aí nós precisamos nos tornar pessoas melhores. Então, entrei num processo depressivo. Como eu saí dele? Melhor ou pior do que antes? Entrei num processo de falência. Como eu saí desse processo de falência? Saí uma pessoa melhor ou saí uma pessoa pior? É escolha. Tudo isso é escolha. Mas nós não podemos enfrentar todas essas coisas sozinhas. Exatamente. Ninguém conquista nada sozinho. Se eu me mergulho no meu íntimo, na minha dor, na minha necessidade, no meu eu, isso me faz afundar. Mais ainda. Mais ainda. Então, essa vulnerabilidade, esse processo de se permitir mesmo, não é vergonha, pelo contrário, a vulnerabilidade é força. Porque somente pessoas que são fortes emocionalmente, que conseguem se permitir a reconstrução, que conseguem se permitir um aprendizado. E olha, isso tudo é gratidão. Porque se não houver esse coração ensinável, se não houver a permissão de querer e se permitir
ser reconstruída, ser renovada. Então o processo não vai acontecer, porque tem coisas que ninguém pode fazer por nós. Não é um marido rico, não é um cargo dos sonhos, não é os filhos perfeitos ou a vida das redes sociais, porque nem tudo é a realidade, né? Às vezes são flashes, pequenos flashes. E é por isso que eu escolhi trabalhar com mentoria para mulheres. Quantas mulheres, Marina, você deve ter muito essa experiência. Quantas mulheres são inteligentes, têm um bom currículo, MBA, pós-graduação, cargos e até servidores públicos em geral, mas que o currículo não leva essa pessoa ao sucesso profissional que a pessoa deseja, ou a qualidade de vida que deseja. E às vezes o que precisa é um mergulhar interno, é entender as relações humanas, é ter um pouco mais de humildade para conquistar a sabedoria, e isso gera resultado. É verdade, como você mesmo falou, a gente às vezes não consegue resolver sozinhas, né? Então por isso que a gente precisa de ajuda, precisa de ter uma mentora, precisa de ter uma pessoa, uma terapeuta para estar nos ajudando, nos auxiliando, né? Porque às vezes a gente, não, eu vou resolver, eu vou tentar. Não consegue. Precisamos sim de pessoas que nos ajudem, precisamos procurar ajuda. Procura quem você está precisando, procura ajuda, porque não é vergonhoso. É você sair do seu eu aí para ir procurar algo para te ajudar, para você levantar, porque todas nós somos poderosas, sim, somos maravilhosas, somos princesa, filha do rei, né? Então nós temos que ter o melhor dessa terra. Sim. E quando a gente não, sozinha a gente não consegue, a gente tem que buscar nossas divas amigas, nossas divas conhecidas para que isso aconteça. Sim. E agora a gente vai ter a nossa dica da diva, né? Qual a dica que você vai dar hoje para nossos internautas, né? Aquela pessoa que hoje está precisando, está necessitando mudar de carreira ou continuar, progredir na sua carreira, né? Sim. Qual a dica aí matadora que elas estão esperando para que o sucesso aconteça? Primeiro, se você ouviu tudo isso, você olha para a sua trajetória e você sabe que tem algo que precisa mudar, você tem um desejo no seu coração, você tem aí uma chama que queima, você não sabe o que fazer. Procure um ambiente. Um ambiente de pessoas que vai te ajudar, que vai te conduzir essa trajetória. Por quê? Existem várias pessoas, mas eu posso escolher quem vai caminhar nessa jornada comigo. E isso é muito poderoso. Porque duas pessoas não podem caminhar juntas se não estiverem como um acordo. Então, se você tem uma visão de águia e está andando com alguém que não tem nenhuma visão, pelo contrário, quer ir para outro caminho, então você vai permanecer estagnada. Então, ter um mentor, uma mentora, ter uma rede de apoio de pessoas que podem contribuir para que você alcance o seu objetivo. Então, essa é a dica mais valiosa. Talvez foi isso que fez diferença nessa jornada, porque nós falamos de clareza. Eu tinha um desejo, uma vontade, mas eu não tinha clareza. Quando a clareza veio, então comecei a me conectar com pessoas diferentes, comecei a trabalhar de uma maneira diferente, trazer temas, buscar assuntos linkados, vinculados a isso, porque nós perdemos também muito do nosso tempo, porque a gente procura no lugar errado, consome conteúdo que não agrega e anda com pessoas que te levam para outro lugar. Então, ter o ambiente certo faz diferença. E se você é mulher, se você trabalha em empresa privada, se você tem um cargo de liderança, gestão, ou até se você deseja ser promovida, alcançar esse crescimento na sua carreira profissional, me envie uma mensagem lá no meu Instagram, porque eu tenho um método exclusivo que é para te ajudar a desenvolver as habilidades mais desejáveis no mercado corporativo, que são as relações humanas. E além disso, nesse propósito dessa trajetória, nós construímos uma rede de mulheres profissionais que são mentoras, não é apenas alguém que leu um livro ou fez um curso. São mulheres que sabem o que ensinam, que dominam, que têm autoridade, que são especialistas. E é o movimento Renove-se, que ajuda mulheres a saírem dessa estagnação, romper limites
e alcançar uma vida diferente, que é o que você deseja e talvez não sabe como. E tendo o lugar certo, você vai conseguir. E o nosso bloco agora é Vozes em Movimento. Pergunta dos nossos internautas, né? A pergunta aqui vem da Flávia Fonseca, lá do Sudoeste. Ela pergunta para a Lailma: toda história de sucesso começa com um sonho. Qual foi o ponto de partida quando você percebeu que queria mais na vida? Eita, pergunta bem profunda. A gente tem tempo só para eu compartilhar rapidinho um sonho que responde essa pergunta? Sim. Eu tive um sonho, já faz um tempo, que era uma mulher como nós, que tem talvez dupla, tripla jornada, aí tá ali trabalhando, volta para casa, tem os filhos, tem o dever de casa dos filhos, tem o marido, a casa. E essa mulher estava vivendo a rotina dela e ela foi para a varanda. E era um sonho. Eu via isso, mas ao tempo que eu via, eu sentia tudo que aquela mulher estava sentindo. Ela sentia uma dor, uma angústia. E eu senti aquele aperto no coração. Talvez você que esteja aí nos ouvindo, nos vendo, você também sinta isso. E não tem explicação, você não sabe o que é. Não é um problema em si. E aí nesse sonho ela na varanda olhando assim para o céu e ela se lembrava da mãe. E a mãe viveu situações terríveis de abandono, de escassez. E enquanto ela se lembrava, eu via e sentia a dor daquela mulher que foi abandonada. E ela se lembrava da avó e passava a cena de outra mulher anterior, morando numa casinha assim bem simples, com o chão batido. E aquela mulher também sentia aquela angústia. E cada uma delas tinha uma angústia um pouco maior, aquele aperto no coração era um pouco mais forte. E eu acordei aos prantos. Eu tô contando e eu tô me arrepiando. Porque eu acordei e eu sentia algo que eu não consigo explicar. É como se fosse uma mistura de frustração com desejo de mudança, sem ter condições, sem ter o que fazer, e a pessoa fica ali travada e aquilo dói, chega a doer fisicamente. Eu fiquei ali, eu chorei, eu orei, falei: Senhor, me ajuda, porque eu também sinto essa vontade de crescer. E talvez as pessoas tenham essa vontade porque têm desejo de ter uma geração abençoada. Porque isso é bênção, viver uma vida abundante, mas não é só você ganhar dinheiro, ter cargo, ter casa, bens, mas é você ver os seus filhos vencerem. É você ver os seus netos vencerem. E talvez esse seja o desejo mais motivador de alguém poder viver. Mas não é fácil você viver para deixar uma geração ser melhor do que você nessa terra. Tem que ter muita clareza, tem que ter muita força de vontade. Então isso me motiva muito. Depois desse sonho, eu comecei a pensar um pouco mais sobre sucesso profissional. É somente cargos e salários? E a próxima pergunta é da Maria Eduarda do Jardim Botânico. E ela pergunta assim: quais foram os maiores desafios que você enfrentou e o que te fez manter firme no processo? O maior desafio talvez foi a solidão. A solidão quando você tem rede de networking, você tem o seu casamento, você tem mãe, pai, amigos, mas você está sozinha. Não sei se você já sentiu isso, ou talvez sim, sinta isso. Esse foi o maior desafio, porque eu olhava para tudo e falava: meu Deus, eu sou peixe fora d'água, eu estou iludida. O que eu quero buscar? Porque no histórico da minha família, o sucesso era ser servidor público. E fazer uma transição de carreira e me tornar empreendedora, meu pai, nos momentos de alcoolismo dentro de casa, ele falava: você é pobre, porque ele não entendia, na cabeça dele aquilo não era um caminho para o sucesso. Então essa solidão me feriu, até que eu entendi que existe um mundo espiritual que é maior do que o mundo físico, assim como a lei da gravidade. A gente não enxerga, mas tudo que existe está sujeito à lei da gravidade. Sim.
O mundo espiritual, ele funciona assim, existem princípios, existem coisas que acontecem primeiro nesse mundo espiritual e depois se torna real. Então esse desejo, essa vontade, ela existia no mundo espiritual, só que não existia no mundo real e eu precisava romper uma barreira, um limite. Então acabar com essa solidão foi a coisa mais difícil. A próxima pergunta vem da Adriana, da Asa Norte. Ela pergunta: e teve algum momento que você pensou em desistir? E se teve, o que te fez continuar? Tiveram momentos que eu pensei em desistir. Sabe qual o momento que eu cheguei a me questionar a minha capacidade, questionar se isso era mesmo possível ou não? Eu não sou uma pessoa tão relacional. Não sou essa pessoa que tem energia, que grita, que vibra, que é o centro das atenções. Eu não sou esse perfil essencial, não é meu. Embora eu tenha essa firmeza, essa conversa tranquila, né, de gerar um relacionamento. Então isso se tornou uma crença limitante. E crença limitante, eu não sou para pessoas. Como pode alguém que se formou em Master Coaching, PNL, né, hipnoterapeuta, analista comportamental, pedagoga empresarial, como assim? Eu não sou para pessoas, então... Não faz sentido, né? Foi um momento realmente desafiador. Teve que romper. Tive que romper, mas eu descobri o seguinte, que embora você tenha o seu perfil, a sua essência, o seu jeito de ser, a sua maneira de se comunicar, isso não é impedimento, pelo contrário. Muitas vezes a gente nega a nossa essência porque a gente procura inspiração em algo que, no nosso entendimento, é melhor. Mas não existe o melhor. Existe o que nós recebemos, um talento que nós recebemos e que eu só posso multiplicar esse talento. Eu não posso multiplicar o talento da Marlene, embora eu admire, eu me inspire, mas eu não posso multiplicar o talento dela, é só ela que pode fazer isso. E nós olhamos com generosidade para as pessoas em nosso redor. Por que não olhamos com generosidade para nós mesmos? E a próxima pergunta do Vozes em Movimento vem diretamente do Recanto das Emas, é da Fabiola. Ela pergunta para você, Lailma, como fazer sua equipe render mais? Pronto, essa é a pergunta de milhões. Verdade. Porque eu me tornei especialista em gestão de equipes. Então, hoje eu sou mentora de gestoras de equipes. Então, tem um método que é o Equipe Smart. É um método que te ajuda a ter as habilidades essenciais para fazer uma equipe dar certo. E esse método foi aperfeiçoado para o ambiente de empresas privadas. E o que fazer para a minha equipe render, para eu crescer a minha equipe? Primeiro, é um estudo de Harvard. Não são minhas palavras. Teve um estudo em Harvard que comprovou que 1/3 dos resultados vem do clima organizacional. Então, o clima por si, ele tem uma energia que pode promover a produtividade das pessoas ou minar a produtividade das pessoas. Só que o gestor, a gestora de equipes, não pode ficar aquém desse processo, porque o gestor ele precisa ter influência direta na atuação dessas pessoas, no clima dessa equipe. Então, se você tem habilidade para fazer essa equipe se desenvolver, crescer, destravar, alavancar resultados, contratar, isso é muito bom. Só que só ferramentas não faz isso acontecer. Porque, como nós já falamos aqui, várias pessoas fazem cursos, MBAs, especializações e não conseguem ter o resultado, porque existe uma essência que é comportamental. E se você quer descobrir como, envia uma mensagem lá no direct que eu vou te apresentar a mentoria Equipe Smart, que vai fazer você ter exatamente essa habilidade. Agora a pergunta é pessoal minha, né? Como a gente tem visto aí no mundo do empreendedorismo, tem crescido muito o nosso público feminino. É as mulheres, onde a gente trabalha, tem muitas mulheres aí sendo empreendedora, dona de grandes empresas, né? E tem muitas que têm dificuldades em gerir, em ter essa gestão.
E você disse que tem um método, né? Para gerir equipes. Sim. Então, passa para elas aí, para a gente começar a te seguir, a seguir suas redes sociais, buscando esse acompanhamento, para essa ajuda, porque a gente precisa muito. Tem muitas mulheres aí que eu conheço que tá aí nessa transição, criando empresas, porque hoje ninguém está querendo trabalhar para os outros mais não, né? Tá querendo ter seu próprio negócio. Sim. E uma maneira fácil é estar acompanhando você, né? Sim, com a gestão. Sim. Lá no Instagram, Lailma Maia, né? Lailma, L-A-I-L-M-A, vai aparecer aqui para você, Lailma Maia. Eu faço um desafio, que é o Desafio Equipe Smart. São 5 dias de aula. Nesses 5 dias, você vai receber ferramentas, estratégias, os pilares fundamentais para iniciar uma equipe do zero, se você quer formar uma equipe agora, ou se você já tem uma equipe, o que fazer para alavancar até 20% o resultado da sua equipe. Então, participa do desafio, entra lá no Instagram, vai ter o link, você vai se inscrever e participar do desafio, você vai sair de lá com uma transformação. Que em 5 dias é possível? Sim, 5 dias é possível, tendo a ferramenta certa e a estratégia certa. Olha que incrível, gente. Material maravilhoso. Qual seria a surpresa para os nossos ouvintes agora que você falou que ia ter, né? Passa aí para eles. Sim, inclusive, eu falei para vocês que eu tenho uma rede de mulheres profissionais, especialistas, que ajudam mulheres a romper limites para ter mais resultado pessoal, profissional. E eu quero presentear aqui a audiência com 2 ingressos VIP, com 2 inscrições VIPs para o movimento Renove-se. Então, faça aí a sua candidatura para participar do sorteio. Eu quero ver a próxima turma com 2 pessoas ali participando e conhecendo o nosso movimento Renove-se. Que maravilha, vindo do programa, do nosso podcast, né? Então, olha, como foi importante você ficar até o final com a gente. Eu amei estar com você aqui, eu tenho certeza que os nossos internautas, nossos ouvintes também se inspiraram muito na sua história, né? E gostaria que você desse aí o seu último recado, uma mensagem final para o nosso público hoje. Sim. Existe uma passagem bíblica que fala assim, que no início Deus criou os céus e a terra e estava escuro e ele viu que estava escuro. Quando ele constatou aquela escuridão, ele falou, haja luz. Nós, às vezes, olhamos a nossa realidade e nós observamos e constatamos um problema. E a gente abre a nossa boca para reafirmar esse problema. Para falar, nossa, como a minha conta bancária está vazia, como meu filho é teimoso, como meu marido é isso, como é... E a gente abre a nossa boca para falar coisas ruins ao nosso respeito, enquanto deveríamos ser a imagem e semelhança do nosso Criador. Ele abriu a boca e profetizou algo que ele queria que acontecesse, embora ele viu o fato. Então, que isso seja uma inspiração, que a gente possa usar a nossa boca, principalmente nós mulheres. Às vezes é um dia cheio, a gente entra em casa e brinquedo para todo lado. Principalmente se você tem filhos menores, né? Eu ainda tenho, o meu mais novo tem 4 anos. E olhar e abrir a minha boca para profetizar bênçãos, para trazer um clima de crescimento, um direcionamento favorável. Isso é um aprendizado valioso. Então, que a partir de hoje a gente possa praticar, porque é mais do que a gratidão. É viver aquilo que fomos geradas para viver. A gente não foi gerado para sofrer, para pagar penitência, para ficar sempre ali no pouco e no raso. Pelo contrário, é uma escolha viver mais profundamente. Eu posso fazer isso, você pode fazer isso. Eu tenho certeza que se fizermos isso, estamos contribuindo para um mundo melhor. Eu te desejo muito sucesso, muita gratidão por você estar contribuindo aqui com o nosso projeto. Né? Muita gratidão, muito sucesso para você na sua vida e que você continue inspirando muito mais mulheres. Sim. Ao longo da tua carreira. Sim. E olha, você ouviu tudo isso, não fica só para você não. Compartilhe com a sua amiga, com a sua vizinha, com uma prima, com uma mulher que precisa também viver uma renovação. Se nós formos generosos,
Então, essa energia também volta como resultado. Então, vamos ajudar as pessoas a alcançarem níveis mais altos. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Marlene? Que Deus te abençoe. Amém, muito obrigada. E para você que nos assistiu até agora, nosso muito obrigada. E nos veremos no próximo episódio de Mulheres em Movimento, porque mulheres que se movimentam transformam. E juntas vamos muito mais longe. Big star.